Sem conseguir emplacar candidatos próprios, a oposição mudou de estratégia e fechou acordos para ampliar sua força no Congresso e impor derrotas ao governo federal. Em troca de apoio a Hugo Motta na Câmara e também Davi Alcolumbre no Senado, o PL de Jair Bolsonaro exigiu a primeira vice-presidência nas casas, o segundo posto mais importante na hierarquia. Além disso, a oposição negocia manter o controle da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, e assumir o colegiado no Senado, para avançarem com pautas de costume. A principal preocupação de líderes do PL é não repetir o que aconteceu há 2 anos, quando a legenda lançou um candidato próprio e ficou de fora dos principais postos. Além disso, a ampla bancada conservadora colocou à disposição em uma posição de destaque e em condições de negociar. É isso, as cartas estão sobre a mesa e, claro, os líderes partidários fazendo as articulações para conseguirem alcançar esses postos estratégicos, né, na mesa diretora e também nas comissões. Você, Dávila, o que determina conseguir ou não um cargo tão importante quanto esse? Basta ter um número grande de parlamentares, que isso, claro, faz diferença em votações estratégicas, mas não é só isso, né? Caniato, precisa ter número grande de parlamentares e precisa chegar cedo na festa, porque senão os cargos já estão ocupados. Então, dessa vez, a história de vamos lançar um candidato da oposição para colocar aqui que nós não compactuamos com o sistema, custou caríssimo a um partido que tem uma das maiores bancadas do Congresso Nacional. Então, dessa vez, estão fazendo o jogo do sistema. Sentar à mesa antes, começar a amarrar os cargos, porque, na verdade, ninguém quer ficar longe do poder. Quanto mais perto do poder, melhor. Ainda mais esta mesa diretora, que vai ser a mesa diretora na eleição de 2026. Então, vai ser um ano importante, né? Esse biênio aí. Então, todos querem estar na mesa diretora ocupando um cargo importante. Eu vou só dar um exemplo aqui. Por exemplo, primeiro secretário da Câmara dos Deputados. Esse é o homem que tem a caneta para todas as despesas parlamentares. Viagens, estadia. Você imagina só como é um cargo importante, inclusive para fazer média com os outros parlamentares. Então é por isso que essa disputa pela mesa é tão importante e pelas comissões. E dessa vez o PL vai ter o peso da bancada e o peso na mesa diretora. É assim que o Centrão age. Pois é, né, Mota? Ontem você falava sobre essas negociações. O camarada que está em casa assistindo, que não sabe exatamente qual é o funcionamento das casas legislativas, não entende exatamente essa dinâmica, né? Mas é preciso mostrar a realidade, que nem sempre os parlamentares estão ali simplesmente para fazer as leis para melhorar a vida da população. Tem vários outros ingredientes que acabam estimulando eles a deixarem suas casas para irem trabalhar no Congresso, né, Mota? Eu diria que esse é o caso da maioria dos políticos que eu conheço no mundo inteiro. Eles estão lá para adiantar os seus próprios interesses. Eles suaram muito para conseguir um mandato e vão fazer um bom proveito desse mandato para eles. Há exceções, notáveis exceções, graças a Deus. De vez em quando a gente fala sobre algumas dessas exceções. E esses políticos que são as exceções, eles também têm que participar desse jogo político. Eles não têm absolutamente nenhuma alternativa, né? Porque você só participa da política entrando nesse jogo. Lógico, cada um joga de acordo com as suas barreiras morais e as suas convicções. E tem um elemento novo, Caniato. Eu estava refletindo sobre um debate que a gente teve ontem aqui sobre a eleição nos Estados Unidos. Eu fiz um comentário, depois fiquei refletindo sobre o que eu falei, e eu acho que eu esqueci de dizer uma coisa muito importante, que agora é um elemento fundamental no direcionamento que a política brasileira vai tomar. Eu acho, na minha opinião, a eleição dos Estados Unidos trouxe uma importante lição. A eleição americana mostrou como um governo de esquerda que abraça pautas radicais, né, algumas, a gente pode dizer até pautas extremistas, perde completamente o apoio popular, se é que já teve algum dia.
fica totalmente alienado a maioria das pessoas. Então, é missão agora para os políticos brasileiros oferecer ao eleitor brasileiro alguma alternativa melhor, alguma alternativa mais sensata para as próximas eleições. E para isso não tem outro jeito, tem que fazer política. Você, Cristiano Beraldo, a dinâmica da política brasileira e os parlamentares de olho naqueles cargos estratégicos da mesa diretora. Claro, aqueles que não conseguirem um lugar na mesa diretora vão tentar a relatoria da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Comissão de Constituição e Justiça, aquelas comissões mais importantes. Enfim, tudo isso tem uma relação importante com poder, com dinheiro. Mas de que forma isso acaba fortalecendo não somente a figura, mas o partido propriamente? São as diretrizes que acontecem ao longo da legislatura ou do mandato daquele político na mesa diretora, isso fortalece aquele grupo a que ele pertence, é isso? A gente precisa só fazer um esclarecimento para a nossa audiência, Caniato, porque eu vi várias pessoas reagindo a essa articulação do PL para indicar o primeiro vice-presidente como uma estratégia do ex-presidente Jair Bolsonaro para que o primeiro vice-presidente pudesse assumir a presidência do Senado na ausência do presidente oficial, que tudo indica será Davi Alcolumbre, e, neste momento, pautar determinadas propostas que não estivessem sendo pautadas pelo presidente. Escondido, né? Escondido do presidente. Pois é, as pessoas precisam ter consciência de que não é assim que a banda toca. Porque não adianta simplesmente pautar uma determinada proposta, porque, se não houver votos, você não conseguiu conquistar absolutamente nada. E se houver um número expressivo de votos que topem votar algo que não está combinado com o presidente da casa, na surdina, na ausência do presidente, sob a batuta do vice-presidente, haverá uma desgraça no parlamento, porque esse presidente perde a sua legitimidade. Afinal de contas, a maioria dos parlamentares topou passar por cima dele. Isso não vai acontecer porque o poder do presidente é muito grande. E os parlamentares estão discutindo agora conveniências que são importantes para eles. Eles não querem, depois de tudo combinado, alguém está lá na presidência da comissão tal, é membro da CCJ, é membro da Comissão de Fiscalização e Controle e tal, e aí, por causa de uma pataquada dessa, o presidente começa a tomar uma série de medidas que enfraquece o partido. Então, isso não vai acontecer, as pessoas precisam parar de ter essa ilusão. As vice-presidências, que, se não me engano, são 4, cada uma delas tem funções administrativas que são importantes para eles. Então, quando você assume a vice-presidência, que se encarrega dos reembolsos e despesa de viagem, todos os outros 512 deputados vão lá te agradar, porque eles querem que as despesas deles sejam reembolsadas o quanto antes, eles querem ter flexibilidade para viajar para onde eles bem entenderem, tudo isso com a Câmara pagando. O outro cuida dos gabinetes e dos apartamentos, o outro cuida do plano de saúde, e por aí vai. Essa discussão da sucessão na presidência da Câmara e do Senado é sobre eles, não tem absolutamente nada a ver com o interesse da população brasileira. Pois é, o Beraldo estava dando esses exemplos e o Dávila só assim, ó, concordando, mas ao mesmo tempo perplexo, né, Dávila? É isso mesmo, esse é o jogo do poder. O jogo do poder, ele reflete na qualidade. Olha, se tivesse todo esse jogo do poder e o Brasil tivesse aprovando a reforma trabalhista, a reforma tributária, uma boa reforma administrativa, o voto distrital, estava tudo certo. O problema é que tem esse jogo, e o que sai no fundo é emenda PIX, é falta de transparência no gasto do dinheiro público, é isso que deixa o brasileiro indignado e chocado. Porque se tivesse todo esse jogo de poder e o resultado final fosse
boas leis, simplificação das regras, Estado eficiente, ninguém estaria reclamando. O problema é que só é isso para piorar, ou seja, aumentar a ausência de transparência das emendas, aumentar essa história de dinheiro paroquial, que não tem nada a ver com as prioridades nacionais. Porque se tivesse, todas essas emendas, sabe para onde é que estariam indo nesse primeiro momento? Para a segurança pública. A gente tem que estar resolvendo o problema que mais aflige o brasileiro e não indo para coisa paroquial. Então, o problema dessa disputa de poder é que só serve para continuar alimentando interesses paroquiais. E os grandes interesses nacionais continuam ali sendo tratado como um assunto secundário. E isso, evidentemente, frustra o eleitor e a população. Pois é, as articulações para a presidência da Câmara e do Senado. Quer arrematar, trazer o último ponto de vista ou posso virar, Mota? Não, pode virar, é isso aí. Meus colegas já falaram tudo. Vários